Oi, está começando mais um podcast de Papo Diversificado. Hoje a gente vai bater um papinho com a Gabriela Araújo, Maria Eduarda, Isabela e Eduarda. Oi, Bia. Oi, Bia. Oi, Bia. O podcast de hoje faz parte da terceira temporada da série Idade Antiga. Esse é o primeiro episódio e o assunto que nós vamos falar é sobre as cruzadas. Para começar, que tal a gente saber o que elas foram? Bom, lá na Europa, entre os séculos 6 e 3, aconteceram expedições de caráter religioso, econômico e militar contra os muçulmanos e contra os heréticos, que são aquelas pessoas que são contrárias aos princípios que a igreja determina. Isso mesmo. E embora não tenha sido um movimento exclusivamente religioso, as cruzadas tiveram o espírito de religiosidade da cristandade europeia como fator importante de sua formação. Isso se explica que, por consequência de uma sociedade onde a fé superava a razão e a cultura era manipulada pela igreja e se vivia preso naquela ideia do pecado e da condenação eterna. Então era natural que o homem buscasse a salvação da alma através de atos de fé e penitência. Uma das penitências desejadas era fazer ao menos uma peregrinação à Palestina, que é a Terra Santa, o lugar onde Cristo nasceu, sofreu e foi enterrado. E esses atos de fé para o homem conseguir a salvação, eu sei que a Igreja Católica prometia para os seus soldados um lugar no paraíso, depois que eles morressem por causa dessas cruzadas, né? Mas continuando, para tudo nessa vida existem objetivos e eu sei que em relação às cruzadas não é diferente. Vocês poderiam falar para a gente quais eram esses objetivos? Claro. Então, eles tinham 5 objetivos principais. O primeiro deles era libertar a Terra Santa, que foi conquistada pelos turcos, que proibiu a peregrinação ao Santo Sepulcro, lá em Jerusalém. O segundo era a tentativa do papado de unir a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental, porque elas estavam separadas desde 1054, pelo Cisma do Oriente. O objetivo foi a tentativa dos nobres europeus de recuperarem as terras do Oriente. O fato de algumas cidades comerciais europeias, principalmente os italianos, estarem interessados pelo mercado e vantagens em busca de produtos orientais, e também pela possibilidade da abertura do mar Mediterrâneo para o comércio, faz isso o quarto objetivo. E como quinto e último objetivo, a explosão demográfica europeia. Ela gerou uma população marginal, sem emprego e sem terras, que uniu o seu fervor religioso ao seu desejo de riqueza. Pra eu não vir aqui sem saber nada, né? Eu andei pesquisando e vi sobre esse cisma do Oriente, que foi o que representou parte dos conflitos criados pela Igreja Católica do Ocidente e do Oriente. E também foi a partir desses conflitos aí que foi criado dois lados da religião católica, que a gente ainda vê hoje em dia, que é a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, não é? E vocês sabiam que as cruzadas duraram mais de 170 anos? Para ser mais exata, foram 174 anos e durante todos esses anos tiveram 8 cruzadas no total contra os turcos no Oriente. Como eu já disse, eu andei dando uma pesquisada e vi também que ao longo desses anos tiveram 8 cruzadas no total. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre cada uma delas? Isso mesmo, Bia. Então, a primeira cruzada aconteceu lá no ano de 1096 até o ano de 1099. Ela recebeu o nome de Cruzada dos Nobres e com essa cruzada foi possível reconquistar Jerusalém, onde começaram uma matança contra a população muçulmana. E nessa cruzada organizaram a região de vários reinos nos moldes feudais. No século XII, os turcos reconquistaram os reinos, inclusive Jerusalém. Em 1147 até 1149, aconteceu a Segunda Cruzada. Ela foi organizada por reis e imperadores e o objetivo dela era retomar Jerusalém dos turcos. Mas isso aí não rolou não, eles fracassaram. Por causa da participação do monarca da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, o da França, Filipe Augusto, e do Sacro Império Romano Germânico, Frederico Barbarroxa, a Terceira Cruzada foi nomeada como Cruzada dos Reis, durando do ano de 1189 até o ano de 1192. Ela não atingiu os objetivos militares, mas foram definidos acordos diplomáticos com os turcos que fez com que a peregrinação fosse permitida. A Quarta Cruzada aconteceu entre os anos de
1202 e 1204. Ela recebeu o nome de Cruzada Comercial, porque ela foi liderada pelos comerciantes de Veneza. O objetivo inicial dessa cruzada foi deixado de lado, pois os cruzados tomaram e saquearam a cidade de Constantinopla e passaram a comercializar os produtos roubados enquanto eles voltavam para a Europa. E essa cruzada teve uma grande importância para o renascimento comercial. Uai, mas não foram 8? Vocês só falaram 4. Isso, Bia, foram 8 sim, mas a quinta, sexta, sétima e oitava, que duraram de 1212 a 1270, foram secundárias por causa de todos os aspectos e não tiveram sucesso. Então, eu vi que existem 2 pontos de vista para entender as cruzadas, que é o religioso e o econômico, né? Isso. Se a gente for ver as cruzadas por um ponto de vista religioso, as cruzadas fracassaram. Mas se a gente for ver por um ponto de vista econômico, elas tiveram um papel importante no desenvolvimento comercial, com o fim da dominação árabe no mar Mediterrâneo. Além disso, as cruzadas conseguiram restabelecer as relações europeias com o norte da África e da Ásia. E também as cruzadas foram as responsáveis pela abertura do Mediterrâneo ao comércio internacional e pelo desenvolvimento do comércio ocidental. Também foi pelas cruzadas a divulgação na Europa Ocidental de parte dos conhecimentos das civilizações bizantina e muçulmana, do cultivo de novos produtos agrícolas e novas técnicas na fabricação de vidro e tapete. O papo foi bom, mas parece que chegamos ao fim de mais um podcast. Esperamos que vocês tenham entendido o que foi e como aconteceram as cruzadas. Encerramos nosso podcast de hoje por aqui com as presenças de Isabela Fani, Maria Eduarda, Gabriela Araújo, Eduarda Pereira e eu, Beatriz Ezende. Thank you, bye! Thank you, bye! Thank you, bye! Thank you, bye!